Olá, mundo! Prazer, Thales Spalding. Bom, pra quem não me conhece, eu sou um produtor, eu sou um artista independente, eu canto, componho, produzo e hoje eu vim fazer um vídeo sobre 10 fatos do meu primeiro álbum que se chama Crafter Pop. Eu vou tentar colocar alguma coisa aqui que remeta ao meu álbum. Enfim, eu trouxe um pequeno rascunho pra mim acabar não me perdendo. E ignore porque tá tipo muito quente aqui onde eu moro, tipo quente para um caralho. E eu preciso que essa maquiagem dure até 9 da noite. Bom, enfim, da onde surgiu a ideia de eu criar os 10 fatos sobre o meu primeiro álbum? Primeiro, eu parei pra pensar que eu nunca cheguei a falar sobre ele. Tipo, eu só lancei tudo, eu nunca cheguei a falar nada sobre, entendeu? Então, igual um filósofo, não um filósofo, mas uma pessoa que me inspirou muito, que é um grande amigo meu. Eu não vou dar crédito pra ele, porque, né, enfim, ele tá nem me pagando pra isso. Ele me falou que a alma do negócio é a divulgação. E ele tava redondamente certo, entendeu? Porque se você não divulga algo, como é que você vai, né, vender esse produto? Enfim. Então, meu Deus, tá muito quente. Puta que pariu. Eu acabei decidindo gravar isso. E, tipo assim, fazem 10 anos desde 2016. E 2016 o que eu mais fazia era assistir vídeos sobre 10 fatos, né? Então eu fiquei, gente, olha só que coincidência. Enfim, eu espero que o áudio esteja legal. Eu fiz alguns testes, mas tá meia bomba, então. Mas espero que ele esteja legal, entendeu? Bom, sem mais delongas, vamos para os 10 fatos. Primeiro fato, o álbum Crafter Pop é o meu álbum de estreia. Ele é um álbum que foi meu primeiro álbum, entendeu? Que eu produzi. Mas antes dele, eu tenho 2 outros projetos que eu acabei perdendo porque eu postei em um outro canal, em uma outra conta. Gente, tá muito quente. Eu acabei postando ele em outra conta, só que eu acabei perdendo essa conta porque eu perdi meu celular. Então, o primeiro fato é esse. Ele é meu primeiro álbum, é meu álbum de estreia. Só que em contrapartida, antes dele vem outros 2 antecessores. Tudo bem, então vamos lá para o segundo fato. O Crafter Pop, ele acabou mudando muito ao longo do tempo. E como é que chama? Eu acho que é tracklist que chama. Enfim, a lista de faixas do álbum, entendeu? Ele acabou mudando ao longo do tempo drasticamente, porque, como eu acabei de comentar no primeiro fato, eu perdi o meu celular. Perdi ele no dia 4 de setembro de 2024. Essa data será marcada, né, eternizada na minha vida. E como todo o material que eu já tinha produzido até então tava nesse meu outro celular, quando eu perdi ele, eu fiquei sem boa parte do álbum, entendeu? Graças a Godness, a Deus, eu acabei mandando algumas faixas no grupo da minha família. Eu bêbado, peguei, mandava lá avulso, entendeu? E foram as faixas que sobreviveram, vamos dizer assim, entendeu? Tá muito quente. Eu queria que vocês pudessem sentir a temperatura térmica que tá aqui, ó. Metade do vídeo vai ser só eu me abanando, tá, gente? Por favor, não leve em consideração. Então é isso, a lista de faixas, que eu não sei como é que se chama, acho que é tracklist, se eu não me engano, né? Ela mudou muito ao longo do tempo. Eu perdi muito material, eu perdi muita coisa. E o conceito também acabou mudando por conta disso, por falta de material. Mas, cara, a primeira versão era assim, supimpa, sabe? Tá, vamos lá, vamos pro terceiro. Eu tô sendo muito rápido, eu tô, tipo, falando muito rápido. É a primeira vez que eu gravo um vídeo falando, especialmente sobre uma coisa que é tão íntima minha, sabe? Uma coisa assim, que vem tão de dentro. Então, se eu estiver falando muito rápido, se eu tiver, sabe? Me perdoem, é meu primeiro vídeo, oh meu Deus. Mas eu espero poder fazer mais vídeos sobre 10 fatos. Eu acho legal, assim. Eu gostava muito de assistir, inclusive, em 2016. E eu não sei nem por que eu parei de assistir. Acho porque pararam de fazer, eu acho, né? Ou não, não sei, enfim. Eu tava no segundo fato, né?
Não acredito que eu vou ter que assistir o vídeo todo. Não, mas eu vou falar o terceiro. Se eu já tiver falado ele, me perdoe, mas eu vou falar de novo se eu tiver falado. O terceiro fato é porque o álbum Crafter Pop, ele iria abordar várias questões sobre a minha vida, sobre o meu passado. Era meio que um álbum biográfico meu, entendeu? Que eu iria falar sobre a minha infância, eu iria falar sobre a minha adolescência, sobre questões com autoaceitação, questões com a família, questões sexuais, sim, porque por mais que eu não seja uma pessoa muito transona, mas... Então era meio que isso, entendeu? Cara, eu queria poder conseguir de volta essas músicas. Desculpa. E é isso. O terceiro fato, não sei se eu já tinha falado sobre ele, mas... Vamos pro quarto fato do Crafter Pop. É que eu tô lendo aqui por causa que já faz um tempo, já faz uns dias que eu criei esse roteiro e... Eu tentei não decorar pra não ficar uma parada muito engessada, entendeu? Eu queria só meio que dar uma olhada aqui por cima e trocar uma ideia, entendeu? Bom, o Crafter Pop, ele carrega um arquétipo. Desde quando eu comecei a criar o álbum Crafter Pop... Desde quando eu comecei a criar o álbum Crafter Pop, eu queria que ele tivesse uma identidade visual muito marcada, entendeu? E porque pra quem não sabe, Crafter Pop é em inglês, significa pop artesanal, porque a minha música é artesanal, né? Porque eu gravo ela dentro de um guarda-roupa. Então é isso. E o arquétipo em questão do álbum é a libélula, porque eu acho que naquele momento era o arquétipo perfeito, entendeu? Porque, pra quem não sabe, o arquétipo da libélula ele significa metamorfose, significa leveza, transformação, sabe? Renovação e oportunidades. E era literalmente tudo que eu tava buscando na minha vida, desde 2023 até 2024, que foi um ano, assim, de muita transformação pra mim, entendeu? Transformação interna e profissional e enfim, vários tipos de transformação. Então, eu queria colocar esse arquétipo pra que eu sentisse essa energia, sabe? Olha, tanto é que... Não, mas esse vai ser outro fato, calma. E é isso. Um beijo da Anitta. Deixa eu ver se eu não tô faltando nada aqui, né? Esse é o arquétipo. E o quinto fato, que é inclusive o que eu acabei de quase falar, né? É que eu acabei marcando na minha vida, assim, esse álbum foi, assim, um álbum que, pra mim, por mais que... Ai, que foi mal que eu ouvia só cigarro. Aí aqui no microfone coisou bem no meu ouvido. Meu Deus! O fato, no caso, é que eu marquei esse álbum na minha vida, sabe? E... Calma aí que eu quero... Acho que eu vou arrotar. Ai, não acredito, eu vou ter que cortar isso. Eu tenho duas tatuagens relacionadas ao meu álbum Crafter Pop. Que primeiro é o arquétipo dele, que é a libélula. Não sei se vai estar focando. Ela é linda, né? E o nome e título do álbum, Crafter Pop. Gente, eu tô todo suado, minha maquiagem tá toda cagada. Meu Deus. Mas ó, gente, eu não sei se vai estar focando, meninas, tudo bom? E é isso, foram duas tatuagens que eu fiz pra marcar. Gente, tá muito quente. 90% desse álbum vai ser só eu reclamando o quanto que tá quente. Só aquecimento global da Nifeta. E são tatuagens que eu amo muito. Inclusive essa daqui eu retoquei hoje ela. E essa daqui também é outra tatuagem, só que é relacionada com o meu novo álbum. Inclusive era pra mim ter citado isso desde o começo do vídeo, né? Falando que o Crafter Pop foi um álbum que eu já finalizei, já tá todo ali no YouTube pra todo mundo ver. Mas eu tô fazendo outro agora. E escuta ele também, ele tá muito legal. Enfim. Vamos lá pra o sexto fato do Crafter Pop. Tipo assim, eu amo todas as faixas do álbum. Todas. Tem umas que eu gosto mais, tem outras que eu gosto menos. Tem outras que eu gosto bem menos, inclusive. Mas eu deixei ali porque faziam parte da primeira versão do álbum, então seria meio injusto eu não deixar. E eu amo todas as faixas do álbum, eu amo a sonoridade, eu amo a estética, eu amo tudo. Só que as minhas faixas favoritas do álbum Crafter Pop não estão no álbum, porque foram faixas que acabaram perdendo
eu perdi no meu celular. De novo, eu vou voltar com essa história triste. E são duas faixas em questão, que uma é Monstros que Habitam em Mim. Cara, essa faixa era boa pra caralho. Eu não consigo, eu acho que eu não sei nem como descrever. E a outra é Amor Nível 12. Essa falava sobre autoestima. E, de longe, eu acho que foi uma das minhas melhores composições ever, assim, sabe? Porque eu fazia meio que uma sátirazinha sobre você não se amar, tipo, no nível 10. Você tem que se amar no nível 12, que vai além, entendeu? E a sátira era meio que essa, tipo assim... Que aí eu meio que falava, mas você... Eu não vou lembrar de cabeça, perdão. Mas era meio que tipo, mas você se odeia, mas... sabe? Eu falei coisa com coisa aqui, mas... Espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. Nossa, que calor. Tô pra chamar o bombeiro aqui pra apagar meu fogo. Feita. Ai, gente, essa daqui eu fiz hoje. Essa e Spalding. Calma aí. É por causa que é meio que uma coisa assim, tipo... não sei se vai dar de ver Tala e Spalding. Que sou eu. E é isso. Um beijo da Missimi. A quinta faixa... a sétima curiosidade do álbum é que a faixa Parada Obrigatória do meu álbum, ela não era pra estar presente no álbum, porque... Como eu já falei mais de 300 vezes, eu acho, aqui nesse vídeo, que eu acabei perdendo muito material. Então, o álbum tava meio que incompleto, tava... Sabe? Ele tinha perdido totalmente... eu quero arrotar de novo, gente, que porra. E pior que eu não arroto, só tá me dando vontade de arrotar esse caralho. Perdão pelos palavrões. Acho que crianças irão me assistir. Como eu estava dizendo, a sétima curiosidade é que a faixa Parada Obrigatória não era pra estar presente no álbum, porque como eu tava dizendo, eu acabei perdendo muito material, o álbum tava incompleto, a narrativa tava completamente bagunçada, e um amigo meu, um grande amigo meu, Berlim, aliás, um beijo, amiga, se você estiver vendo esse vídeo, ele me deu uma ideia uma vez, um belo dia, ele me deu uma ideia que era meio que tipo eu fazer um vídeo explicando sobre as faixas do meu álbum. Que inclusive é o que eu tô fazendo agora, né? Olha que ironia do destino. Obrigada de novo, amiga. Mas, na época, eu ainda tenho muita travação com câmera e conversar. Tipo, eu tô aqui me vendo, entendeu? Mas eu tô com um constrangimento tão grande por dentro. Só que eu vou vencer esse constrangimento. Vai dar certo. E... era isso, sabe? Aí eu tinha esse bloqueio de me gravar, sabe? Especialmente falando sobre porque pra mim esse álbum é uma parada muito, muito delicada, sabe? É uma coisa muito íntima minha, assim. E eu tô querendo a todo custo mostrar minha tatuagem, olha. Então eu acabei fazendo a faixa Parada Obrigatória pra fazer um grande resumo do que eu já tinha até então no álbum. E no final eu amei, entendeu? O resultado. Pra mim eu não ia nem postar, pra mim ia ser só sabe, um interlúdio assim aleatório que eu iria engavetar. Só que no final, quando eu terminei de gravar e terminei de editar e masterizar, tudo bonitinho, aí eu fiquei, gente, isso aqui tá muito legal. Porque eu literalmente tô passeando sobre todas as faixas do álbum. E, sabe, meio que a parada obrigatória pra, tipo, analisar tudo que já aconteceu até aqui. E daqui pra frente vai ser um novo bloco. Que foi o que meio que aconteceu, né? E é isso. Vou tentar me achar de novo, que eu falei e acabei me perdendo. Tá aqui, eu tô agora no 8º fato sobre o álbum Crafter Pop. Assim como a faixa Parada Obrigatória não era pra estar presente no álbum, que ela não tava no script, no roteiro, entendeu? A versão Crafter Pop The Energy parte 1 e a parte 2 também não eram pra estar presentes no álbum, entendeu? De jeito maneira. Primeiro, porque eu nunca tinha pensado nisso. E segundo, porque... por que não? Só que, como eu acabei falando ainda agora, eu tava sem material, entendeu? Então, eu precisava arrumar uma forma de suprir esse espaço vazio. Meu Deus, que calor é esse? Daqui a pouco o cabelo tá todo grudado aqui atrás. Então, eu produzi vários beats,
vários. Só que, tipo, cada um tinha o seu gênero específico. Eu produzi pop punk, eu produzi reggae, eu produzi afro indie, eu produzi... não vou lembrar todo de cabeça. Um também que é de K-pop. Eu produzi vários e eu iria lançar separadamente, só que eram umas faixas muito curtinhas. Então, um belo dia, gente, pra quem não sabe, eu sou muito fã da Anitta. Ela é a rainha suprema, queen do mundo, da vida. Te amo, te adoro, gostosa. Aliás, o aniversário dela foi acho que ontem. Feliz aniversário, Anitta! Enfim, gente, que loucura. Enfim. Quando ela lançou o álbum Funk Generation, acho que foi em 2024, eu tava ainda em processo de produção do Crafter Pop. E ela lançou um vídeo no YouTube que é, se eu não me engano, é Funk Generation, ter experiência, uma coisa assim. Eu achei aquilo assim, de uma genialidade. Vocês não têm noção. Gente, aquela mulher não dá ponto sem nó. Ela sabe o que ela tá fazendo. Aí eu fiquei assim, caralho, é isso. Tipo assim, eu poderia juntar todas as faixas e fazer meio que uma grande experiência, entendeu? Só que seria meio que plágio da minha parte, falar de experiência. Então eu pensei em alguma coisa relacionada ao meu projeto. Eu me inspirei muito na ideia que ela teve, sabe? Dela, da equipe dela, enfim. E eu fiquei assim, cara, eu vou fazer exatamente isso. Então eu peguei, eu criei uma espécie de roteiro de tudo que eu queria falar ali. E até então já não fazia mais sentido pra mim falar sobre o meu passado. Porque eu já tinha meio que feito um grande resumo. E na parada obrigatória eu relembrava tudo que já tinha acontecido, entendeu? Então na minha cabeça eu teria que fazer alguma coisa que estava acontecendo naquele momento específico. Então eu falo sobre uma grande desilusão que eu tive. Que eu me apaixonei por um amigo, um grande amigo. Inclusive eu já até citei ele por aqui. Só as alfinetadas, Anifeta. Tô brincando, eu te amo, amiga. E hoje em dia eu te amo como amigo, tá? Ai, que merda, eu acho que eu vou cortar essa parte. Enfim, aí eu decidi fazer isso, juntar todas os beats e criar. Só que se eu fosse juntar tudo, se eu não me engano, são 6 beats no total. Tipo, 3 no primeiro e 3 no segundo, se eu não estou enganado. Iria ficar muita coisa, iria ficar muito grande. Eu não ia conseguir trabalhar direito da forma que eu ia querer. Então eu decidi dividir em 2 partes. E foi um grande desafio pra mim, porque, como eu acabei falando no começo do vídeo, eu sou um produtor independente. Eu sou um artista independente. E eu gravo dentro do meu guarda-roupa. Então eu não tenho um estúdio, eu não tenho uma equipe, eu não tenho, tipo... Entendeu? É eu e foda-se. Se der certo bem, se não der, amém. Então eu tava com medo de botar muita coisa, acabar não dando conta no final e não sair legal, entendeu? E cara, eu amei o resultado no final da primeira versão, da segunda versão. Eu fiquei assim completamente obcecado. Ai, obrigado universo. Salut, mon amor. E pau no seu cu. E é isso, acho que eu já falei bastante sobre as versões. Só que eu preciso deixar bem claro que... Meu Deus, eu vou ter que gravar, mas eu vou cortar essa parte, certeza. Enfim, eu precisei parar de gravar porque... Tava aparecendo aqui que eu tava ficando sem espaço no meu celular. Que droga. Mas é isso. Crafter Pop versão 1, parte 1 e parte 2 pra mim são a grande virada desse projeto. Porque eu me desafiei como produtor, como artista, como tudo. Sou como compositor, como... Sabe? E no final eu sinto que eu cheguei aonde eu queria ter chegado com essas 2 faixas. Obrigada, a mim do passado. Agora vamos pro fato 9. Nono fato. Vamos colocar assim que é mais... Fica verbalmente mais bonito, né? Que calor é esse, Deus. Calma que eu tô lendo aqui, que como eu falei, eu não decorei muito o roteiro e tá sendo uma coisa assim meio chutada. Ai, eu queria poder entregar mais, mas vai dar certo. Nos próximos eu prometo que eu vou me esforçar mais, galera. Ah, tá. Gente, que letra é essa? E foi eu que escrevi. Calma, gente, eu vou só me abanar só um pouquinho, eu prometo. Vamos lá. Como eu já tinha falado já nesses 2 últimos fatos, a parada obrigatória e o Crafter Pop Tênis de parte 1 e parte 2 não eram para estar presentes no álbum porque foram criados para acabar
tampando o espaço vazio que iria ficar ali. E no final deu muito certo. Só que se eu não estou me enganado, talvez eu esteja, e se eu estiver, me perdoem. Ai, de novo a vontade de arrotar. Puta que... Duas coisas que eu tô fazendo nesse vídeo. Reclamar do calor e falar que eu quero arrotar. Enfim. Se eu não me engano, são 6 beats que eu tinha produzido. E dentre eles, iria ter uma versão rap. Que assim, eu já tive uma vibe meio rapzeira, assim, de uou, 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 sabe? E iria meio que ter, mas no final acho que não iria casar muito bem com o projeto em si. Gente, eu podia mostrar aqui pra vocês o quanto que meu pescoço tá. Então eu acabei, por acidente, substituindo o ato de rap pelo de Afro Indie. Cara, eu produzi esse beat assim muito aleatório. Eu não lembro o que eu tava fazendo, mas eu tava muito chapado. E eu comecei a produzir só de brincadeira, sabe? Tipo, só pra vou aqui fazer alguma coisa e qualquer coisa, mesma coisa. Aí no final eu parei pra me ouvir. Aí eu peguei, terminei de gravar, salvei, eu editei, eu masterizei o que tinha de masterizar lá, bonitinho. E aí eu fui ouvir, eu fiquei, gente, esse beat tá muito legal. Tá bem mais legal do que... Aí eu meio que fiz uma seleção, né, de todos os beats que eu iria incluir ali no meio. E eu acabei removendo o ato de rap. Porque também era um beat muito gostosinho de ouvir, assim. Era um rapzinho, assim, uma mistura com um trapzinho. Só que não chegava perto do Afro Indie, eu fiquei assim. E detalhe, esse nome Afro Indie meio que... Eu não sei nem se existe esse termo, essa sonoridade. Só que na minha cabeça, pra mim, porque é uma mistura meio que de afrobeat, mas uma pegada meio indie. Cara, enfim, eu fiquei assim obcecada. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando Afro Indie. E nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse Afro Indie. Enfim. E o nosso 10º último fato, não menos importante, é que a faixa mais 18, gente, é a faixa meio polêmica, né? Que eu falo assim de dar o cu, de chupar pica, de sentar na vara. E tomara que o YouTube não censure, né? Puta que pariu. Nessa faixa, porque assim, preciso explicar uma coisa pra vocês. Quando eu estou ressacado de ressaca, eu fico no meu período fértil, entendeu? Pra ser menos polêmico, vamos dizer assim. E nesse dia, um dia antes eu tinha tomado um gin com umas amigas. Fiquei muito loucona, muito loucona. Nesse dia perdi meu fone de ouvido. Toda vez que eu bebo, mano, eu perco alguma coisa. Primeiro começa pela dignidade, né? Aí já vai depois pra celular, já vai pra fone, dinheiro, respeito às vezes. E aí eu cheguei do trabalho nesse dia, né? E eu comecei a produzir. Do nada me deu uma tese. Eu vou produzir alguma coisa. Aí eu comecei a produzir. E aí ficou um beat tão gostosinho. E aí eu vou fazer uma música de grande sátira aqui. Eu vou fazer uma parada assim que eu nunca mostraria pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos, porque não... Acho que eles iriam me excomungar. E aí eu, falei as maiores atrocidades, assim, sobre, eu querer dar mesmo. E eu de cima do boss, sabe? É bem safada. Só que aí no final, depois que eu fiz todo o processo de edição, sabe? De tudo que tem que fazer pra uma música ficar pronta no final, quando ela tava bonitinha ali, já só no ponto de ouvir, eu ouvi. E eu me lembro. Que sensação gostosa. Eu fiquei, gente, isso aqui ficou muito bom. E eu não posso desperdiçar isso aqui. Eu não posso simplesmente guardar só porque eu tô falando muita putaria. Só que aí eu fiquei também com medo, né? Porque é uma música muito explícita, fala muita coisa assim, aberta. Eu meio que não poupei palavras pra dizer o quanto que eu queria dar pro bofe em questão, que tinha um bofe que tava me inspirando a fazer essa música. Hoje em dia, pra mim, eu vejo ele na rua, mais coisa que nada, mas enfim. Aí o que eu pensei? Primeiro eu postei ela no Instagram. Só que eu postei... Tá lá no meu perfil, mas ela tá eu não sei explicar, mas é meio que dos melhores amigos, sabe? Só quem é meu melhor amigo, tá no meu Close Friends do Instagram, pode ouvir esse vídeo, pode ver esse vídeo, essa faixa. Só que aí
depois que eu terminei de produzir a segunda parte do Crafter Pop, The Energy, enfim, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou produzir? Já é o final? Eu já cheguei no final? E aí eu lembrei dessa faixa. E eu fiquei assim, cara, essa faixa é muito boa, eu não posso deixar ela sambando aqui pra um lado e pro outro. E só no meu Close Friends, tipo, 40 e poucas pessoas vão ver só. Não tem graça. Aí eu peguei e adicionei ela à tracklist. Não sei se tracklist é a forma correta de falar. E no final eu fiquei assim, deslumbrado. Eu fiquei, meu Deus, que bom. Só que ao mesmo tempo é uma faixa que é meio polêmica. Eu amo muito ela, eu adoro ouvir ela, eu danço horrores. Com aquele finalzinho assim, muito gostosinho. Só que a letra dela é muito forte. Então não seria uma música que eu iria botar, por exemplo, num churrasco com a minha família. Eu iria ouvir assim, se eu tivesse com algum bofe, com as minhas amigas pra gente bater cabelo, entendeu? Mas não seria uma música que eu iria ouvir, mandar no grupo da família, igual as outras que eu mandei, entendeu? Só se eu tivesse muito bêbada. Aí eu acho que eu mandaria assim. Iria me remover do grupo? Com certeza, mas aí já é papo para um outro vídeo. E é isso, pessoal. Esses foram os 10 fatos sobre o meu álbum Crafter Pop. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô me sentindo melhor agora, porque no começo eu tava meio que travado e envergonhado. E eu não sei porquê dessa besteira, tipo, né, daqui uns anos vai estar todo mundo morto, se o aquecimento global não matar todo mundo. A terceira guerra tá bem aí também, né? Besteira. Desculpa, gente, porra. Perdão, foi um comentário desnecessário. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Escutem esse álbum com amor. Eu tô também produzindo outro que se chama Destino. Também escutem ele com amor. Também tem uma pegada bem gostosinha. E quem sabe se, dependendo da forma que esse vídeo for recebido, eu faça outros vídeos sobre outros projetos meus. E sobre outras faixas. E sobre, sei lá, outras coisas da vida, enfim. E eu consegui arrotar. Salô, meu amor. Pau no seu cu. Eu até esqueci o que eu ia falar. É isso. E sobre meus 2 outros projetos, eles não estão presentes aqui no meu canal. Eles estão presentes em um outro canal que eu acabei perdendo, que também se intitula Tala Spalding. Lá tem esses 2 EPs que eu fiz. Um se chama Primeira Fase, que foi meu primeiro EP, que inclusive era pra ser a primeira versão do Crafter Pop. Gente, eu deveria ter botado isso como uma curiosidade, né? Puta que pariu. Enfim, né? É isso. E o segundo EP se chama Limbo, que eu tava também produzindo ao mesmo tempo que eu estava produzindo Crafter Pop. Eu tava produzindo Crafter Pop e produzindo esse outro EP. Só que esse outro EP eu já produzia e já postava. E o Crafter Pop eu tava deixando pra postar tudo junto. E aí deu na merda que deu, né? Então por isso que hoje em dia quando eu produzo qualquer coisa eu já posto logo, foda-se se não tiver na cronologia certa. Importante que eu tô postando, porque se um dia eu chegar a perder, pelo menos tá aqui no YouTube pra todo mundo ver, né? E é isso. Um beijo da sua fada da música favorita. Salô, meu amor.